Aloha! Hoje a gente vai falar sobre um equipamento super importante para navegação e ele pode transformar a sua travessia em algo ótimo ou muito complicado. Agora é só puxar e prontinho. Bem-vindos a bordo! Eu sou a Marina, esse é o Michel e nós moramos no mar. Estamos transformando um veleiro abandonado em um portal para novas aventuras. Quer embarcar na nossa casinha flutuante? Vem com a gente! Vem! Fazer uma travessia longa num veleiro pode ser algo muito desgastante, muito cansativo. Imagina travessias de dias em que você tem que ficar toda hora atento se o barco está indo na direção certa, se não tem nada atravessando o seu caminho, sempre com as intempéries interferindo nesse seu processo, vento, chuva, sol, dia, noite, tem que estar sempre ali. Mas existem alguns equipamentos hoje em dia que ajudam esse processo. Um deles é esse amigo aqui, ó, quem conhece? Hoje nós vamos falar sobre ele. E aí, quer saber como é que funciona esse terceiro membro na tripulação? Quando a gente foi ver o nosso Fast 310 pela primeira vez, a gente estava fazendo aquela análise, né, de tudo que ele tinha a bordo ou não, a gente ficou super feliz porque ele tinha 2 pilotos automáticos. Isso é uma coisa super rara de você encontrar num barco 2 pilotos automáticos. Um já é ótimo, mas tinha 2 e a gente ficou super feliz, porque por mais que algum deles não estivesse funcionando, pelo menos um dos 2 deveria funcionar. E como é um equipamento muito caro, isso foi algo que já nos deixou mais empolgado ainda com a compra. Como o barco não estava naquelas ótimas condições de você fazer uma análise completa, a gente não pôde analisar todos os equipamentos dele, principalmente os elétricos, porque não tinha bateria, a fiação, tinha muita fiação que estava cortada, então não teve como a gente checar, então a gente partiu do ponto que talvez ele não fosse funcionar, nenhum deles, mas a chance de pelo menos conseguir arrumar algum dos 2 era bem grande, então a gente ficou bem animado com isso, porque é um equipamento bem caro no barco e ele tinha 2, um de roda e um de cana. Depois que a gente comprou o barco, a gente começou a fazer toda a limpeza dos fios, trocar o que não estava funcionando, a gente pôde realmente testar, e aí a gente ligou primeiro o piloto da roda de leme e ele funcionou, então foi aquela alegria, a gente testava, os botõezinhos estavam funcionando, ele estava mandando energia para o motor. A única coisa que não estava funcionando, ele não estava girando a roda, porque aqui dentro dela tem uma correia, e essa correia com o tempo, né, o sol ficou desgastada. A gente encomendou essa correia que é específica para esse piloto automático, e na hora que a gente instalou, a gente foi fazer o primeiro teste, não funcionou. Que sorte a nossa, né? Pois é, eu acho que com esse muito tempo que ele ficou exposto ao sol, à chuva, ou talvez a placa tenha ficado um pouco mais frágil, né? Pode ter entrado um pouco de água, e aí na hora que a gente colocou a correia, ele botou pressão na placa, a placa não aguentou e acabou queimando. Então lá se ia um piloto automático. Aí a gente testou o outro também estava morto. A gente até tentou arrumar os 2, mas não teve jeito. Então aquela nossa expectativa de ter 2 pilotos, pelo menos um ia funcionar, não foi bem por aí. Algumas semanas atrás a gente recebeu uma mensagem do Marcelo, nosso seguidor aqui do canal, e ele disse que ele tinha um piloto de cana de leme que não estava usando, que estava novinho, que tinha comprado para o barco dele, mas que não ia utilizar. E aí ele perguntou se a gente aceitava esse piloto. Como assim? Oferecer um presente desse é até covardia, né, Marcelo? E essa semana chegou esse bebê aqui pra gente. Tá novinho, tá lindo, as condições assim, não tem um arranhão, tá excelente. E a gente vai instalar ele aqui no Motion Me. E aí, será que vai dar certo? Mas o que é um piloto automático? O piloto automático ele é um equipamento que ele consegue manter a embarcação em um rumo desejado. Ele pode ser dependendo do grau que você quer, ou pode ser com relação ao vento, ou pode ser seguindo uma certa trajetória. Aí vai depender do tipo de piloto que você tem, o quão complexo ele é e o quão avançado o sistema que ele tem embarcado. Os tipos de piloto automático que você pode instalar depende do formato de leme que você tem no barco. Assim como a gente falou no nosso vídeo passado, né, entre a roda ou a cana de leme,
Aqui o piloto automático é a mesma coisa. Se você tem uma roda de leme, você vai instalar um piloto para roda de leme. Se você tem uma cana de leme, você vai instalar um piloto para cana de leme. Porém, aqui no MotionMe, como vocês viram no último vídeo, a gente tem os dois. Então a gente pode instalar tanto na roda quanto na cana de leme. O piloto de roda de leme, geralmente ele é um pouco mais complexo, assim como a roda, porque você precisa colocar os componentes em diferentes locais. Por exemplo, aqui tem a parte mecânica dele que faz girar a roda. Tem também o computador de bordo, que é onde ele consegue fazer o processamento que você coloca no painel com as informações, e tem alguns sensores que ele precisa colocar lá embaixo no quadrante para saber se o leme está centralizado ou não. Então ele fica um pouquinho mais complexo de fazer a instalação, e tem alguns pilotos de roda de leme que na verdade ele não utiliza aqui conectado na própria roda, ele vai um braço mecânico lá embaixo no próprio quadrante. Então tem algumas diferencinhas no piloto de roda de leme. Já o piloto de cana, ele é bem mais simples, ele geralmente é um aparelho só, você instala alguns pontos de fixação no casco e outro no leme, você conecta ele e ele está funcionando. Então você não precisa fazer uma modificação maior. Já se inscreveu no canal? Pois é, aproveita agora e se inscreve, ativa o sininho e deixa o like aqui no vídeo. A escolha do piloto, além da forma com que ele é instalado no leme, também é baseada de acordo com o tamanho do seu barco. Barcos maiores, mais pesados, eles precisam de pilotos mais fortes para poder levar o leme, né? Porque o leme acaba ficando pesado com o mar mais grosso, então ele precisa ter uma potência maior. Aqui no nosso barco a gente consegue utilizar esse aqui de cana de leme, que é o ST1000, que é para barcos de até 3 toneladas, que está acima do peso do nosso barco, então não teria problema de levar o barco utilizando a cana de leme. Como o MotionMe já tinha um piloto para cana de leme antes da gente comprar o barco, isso vai facilitar muito a nossa instalação, porque ele já tem muita coisa que já está instalado. Como por exemplo, essa base que vai servir de suporte para ele encaixar aqui. Isso daqui já vai instalado diretamente no nosso casco do barco, né, aqui no cockpit. Então, caso não tivesse isso aqui, isso daqui seria uma parte que a gente ia ter que fazer a instalação. Mas assim já facilita e adianta a nossa vida, vai ser rapidinho para testar esse piloto. A nossa cana de fortuna também já tem o suporte para encaixar o piloto. Então é esse pino aqui onde ele conecta com o piloto e é isso que vai dar a direção do barco. Mas antes de colocar o piloto aqui de fato, a gente vai precisar tirar a roda de leme, porque como o espaço aqui é muito apertadinho para os dois, a gente precisa abrir mais área para o piloto poder se ajustar nesse meio. Então vamos lá tirar a roda aqui. Tirar a roda é bem fácil, é só desaparafusar esse pino que fica aqui na entrada. Temos algumas arruelas aqui, agora é só puxar e prontinho. Ah, ela é pesada. Mas é fácil de desinstalar rapidinho. Pronto, agora tá fácil, é só encaixar cada pino no seu lugar. Instalado. Agora é só plugar. Eu acredito que o piloto automático, além de ser um benefício a mais que você tem no barco, ele é realmente um equipamento de segurança, por alguns motivos. Um deles é com relação ao cansaço. Isso para travessias maiores, mais longas, de mais de 12 horas, 2 dias, 15 dias, já começa a ficar muito cansativo para o corpo começa a sentir você ficar aquele tempo ali atrás da roda ou da cana, mesmo que você tenha alguém a bordo com você, mais de uma pessoa, você vai revezando, é muito cansativo. A cana de leme fica pesado dependendo do barco e do mar também, né? Então você acaba fazendo bastante força por um período longo de tempo e além do mais que você fica concentrado na navegação o tempo inteiro. Então no final de cada turno
você está muito cansado, o corpo está desgastado e isso vai crescendo, vai construindo no seu corpo e aí você acaba começando a tomar decisões erradas que pode acarretar em um acidente que não aconteceria se você tivesse bem mais disposto. Outra coisa é que você pode focar em outras coisas mais importantes e não só em manter o barco num rumo. Isso um computador pode fazer para você. Então o que ele não pode fazer é cuidar das velas ou ficar vendo se tem alguém próximo, se tem uma rede de pesca, que às vezes é difícil de ver. Então se você está concentrado na navegação, isso tira a sua atenção. E aqui no nosso caso ele vai nos ajudar também a fazer as gravações para o canal, porque antes um sempre tinha que ficar na roda e aí o outro tinha que gravar, então a gente ficava preso. Ele também pode ajudar muito para quem leva o barco sozinho ou, como é o nosso caso, que somos dois, mas caso um de nós passe mal ou tenha algum problema que não possa ajudar na navegação, isso não fica comprometido, porque o barco vai estar seguindo no rumo desejado e a outra pessoa pode ajustar as velas, pode arrumar o que precisa ser necessário. Então é algo que ajuda muito e é como se você tivesse um outro tripulante a bordo, ou às vezes até melhor, né? Porque ele não come. É claro que tudo tem seu lado positivo e o lado negativo também. Um piloto automático, da mesma forma que ele não come, ele também não tem olhos e ouvidos. Ou seja, ele não vai estar vendo a direção que ele está tomando, ele vai simplesmente seguir esse comando que você deu estritamente. Então se você mandar ele vai para tal lado, ele vai para tal lado e vai passar por cima de tudo que tiver no seu caminho. Então se tiver outras embarcações, pessoas nadando, gente de caiaque, de stand-up, um tronco, uma pedra, uma laje, o piloto não vai ver isso para você. É claro que existem equipamentos mais tecnológicos, mais avançados, que já estão sanando essas necessidades também. No nosso caso, ainda não chegamos lá, mas é bem legal já ter esse piloto aqui para suprir essa necessidade. Uma história, quando a gente ainda estava em Paraty, no nosso Delta 26, a gente estava fazendo um charter com pessoas a bordo e um barco muito maior do que o nosso quase nos atropelou, assim, ia ser um desastre. Ainda bem que eu estava atenta ali na hora e em cima da hora eu escutei um barulho diferente, sabe? Quando você sente que a água está se movimentando de uma forma diferente, porque a gente estava indo no rumo e o outro barco estava vindo bem atrás, ele era o dobro do nosso tamanho e estava no piloto automático. Quando eu olhei para trás, eu vi aquele barco enorme, já muito perto da gente, só deu tempo de gritar. E aí, quando a gente olhou, não tinha ninguém no leme do barco. Com o nosso grito, o cara ouviu lá de dentro do barco, saiu correndo. Por sorte, dessa vez deu tempo, mas poderia não ter dado, né? Imagina aí o prejuízo que ia ser para ele e pra gente. Então, novamente, piloto não come, mas também não tem olhos. Então sempre tem que ter alguém ali pertinho, ao alcance e sempre atento no que está ao seu redor para não causar acidentes assim, né? Antes de colocar esse piloto para funcionar, nós gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores, que é graças a eles que o canal pode continuar crescendo e produzindo conteúdo toda semana. A utilização do piloto é super simples. Como vocês podem ver, ele tem só 6 botões. Então para fazer ele funcionar, você deixa o barco como que você quer e aperta o botão alto. No momento que você colocou no automático, ele vai tentar seguir aquele rumo. Se você quiser mudar 10 graus para bombordo ou para boreste, basta apertar esses botões. Se quiser parar, só stand-by, ele para de funcionar e você pode assumir o controle do barco. Ele também tem algumas outras funções um pouco mais avançadas que requerem que você aperte mais de um botão ao mesmo tempo, como é o caso de você dar um bordo, que aí se você está sozinho, você pode mandar ele dar um bordo para algum lado e aí você cuida somente das velas. Para um bom funcionamento no piloto automático, você tem que ter baterias, né? Porque ele utiliza energia. O consumo dele, segundo o fabricante, é de no máximo 5 amperes. Mas isso depende muito das condições do mar em que você está navegando e também do peso do seu leme.
Se o leme for mais pesado, ele vai ter que fazer mais força e vai acabar gastando mais. Em média, dá para calcular que seria a metade do que o fabricante manda, de 2,5 a 3 amperes. Isso seria uma média de consumo para um longo período em um mar não tão agitado. Como a gente falou no início do vídeo, esses equipamentos não são baratos. E o de roda de leme, ele tem um precinho bem mais salgado que o de cana. A gente deu uma pesquisada nos pilotos automáticos vendidos aqui no Brasil e a gente encontrou mais ou menos esses preços. Para cana de leme, R$ 6.200 e para roda de leme, R$ 22.000. Então você pode ver que a diferença é bem grande entre um e outro. Querendo ou não, o piloto de roda tem outros componentes junto, né? Você tem um display separado, você tem um computador, tem os sensores lá embaixo. Então tem outros equipamentos a mais, acaba encarecendo, além de ser para a roda. A partir de agora vocês vão ver muito desse piloto funcionando aqui no canal, até porque tripulante novo tem que trabalhar muito. Ele vai ficar cuidando do leme, a gente vai cuidar das velas e de fazer gravação aqui para o canal. Até semana que vem!